Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, né? Aqui é o professor Marcelo Lasno e vamos para a segunda parte de reprodução humana, falando sobre a formação dos gametas em ambos os sexos. Comecemos com o homem, cujos gametas são feitos aqui nos túbulos seminíferos, tá? Estrutura que fica contida dentro dos testículos. A produção do gameta masculino consiste tecnicamente na transformação de células iniciais diploides, chamadas espermatogônias, até chegar ao espermatozoide. Isso, como eu disse, acontece nos testículos, motivados por dois hormônios, o FSH e a testosterona. Como é que se dá o processo? A primeira fase da espermatogênese constitui, na verdade, uma multiplicação de células meramente mitoses que acontecem durante o período chamado de multiplicação ou germinativa. Na segunda fase, as células chamadas espermatogônias que se multiplicaram, elas crescem e se transformam em espermatócito primário, uma célula ainda diploide. E aí a terceira fase, a fase da maturação, onde acontece a meiose 1, formando aqui os espermatócitos secundários, e depois a meiose 2, acontecendo o que a gente chama de espermátide. Numa quarta fase, a espermátide se converte em espermatozoide num processo chamado de espermiogênese, que tão somente é um processo de diferenciação celular. Aqui vocês estão vendo, né, a ovogênese, a produção do gameta feminino, que começa também com uma fase de multiplicação das ovogônias. Só que isso acontece antes da menina nascer, com 5 a 24 semanas de gestação, ou seja, no início do segundo mês até o sexto mês gestacional, as células iniciais chamadas de ovogônias, elas se multiplicam, tá? Chegando ao número de 7 milhões. Depois vem a fase de crescimento, que vai de 6 meses de gestação até 6 meses de nascida. Dessas 7 milhões de células, 400 mil crescem e se tornam ovócitos primários. Aí espera-se a puberdade. Durante a puberdade, ou seja, dos 12 aos 45 anos, tá? Cada ovócito primário desse entra em meiose 1 e depois em meiose 2. De modo que, no final, só ocorre aqui a liberação do chamado ovócito secundário, tá ele aqui, ó, tá? O ovócito primário foi derivado do crescimento, o ovócito secundário ele é formado 400 vezes. Outra coisa interessante é que ele é formado e é ovulado. Então, na verdade, o que é ovulado pela mulher é o ovócito secundário. Durante a ovulação, a formação do primeiro corpúsculo polar, que acaba degenerando ou dando origem a outros glóbulos polares que vão acabar morrendo também. A partir do momento que o ovócito 2 é fecundado, aí sim a meiose 2 se dá, liberando mais um glóbulo polar. De modo que, se o ovócito secundário não for fecundado, ele morre nessa fase aqui mesmo. Aqui vocês estão vendo um processo de ovulação, que constitui, no final das contas, no quê? Na liberação de um ovócito secundário. Tudo bem? Muito bem, meus amigos. A embriologia comparada, nós já passamos por ela. Vocês já conhecem. E agora nós vamos focar no desenvolvimento embrionário humano, ou seja, na gravidez. Aqui vocês estão vendo a ovulação de novo, o lançamento aqui então do gameta masculino, gameta feminino, perdão, dentro da tuba, e ele tem aqui até essa regiãozinha mais ou menos, né, que é onde está sinalizando aqui a formação do zigoto, para que ele seja efetivamente fecundado. Se for fecundado, o zigoto formado começa um processo de segmentação até chegar à fase de blástula, onde ele vai implantar na parede do útero. Esse processo de implantação é também chamado de nidação. Você vê aqui a massa celular que vai virar o bebê e uma massa celular externa na blástula que corresponde ao trofoblasto, que vai dar origem aos futuros anexos embrionários humanos. Aqui, entre eles, a placenta. A placenta, tem gente que pensa que o bebê fica dentro da placenta. A placenta, na verdade, não envolve o bebê, tá? Ela é um saco sanguíneo materno e aqui, pelo cordão umbilical, tá, passa sangue fetal. Sangue esse que vai fazer trocas superficiais com o sangue materno aqui na zona placentária. De modo que a placenta, então, tem essa função. Tá vendo a placenta aqui? Ó, o bebê não fica dentro da placenta. E essa região se dá por troca nutricionais nas duas regiões. Para as duas regiões, né? O processo de nidação é muito importante. Por quê? Porque quando acontece a nidação, ocorre a liberação
de um outro hormônio HCG, chamado gonadotrofina coriônica. Esse hormônio só é liberado pelo trofoblasto que está virando os anexos embrionários, de modo que a detecção de HCG na circulação da mulher, ou mesmo na urina, corresponde à detecção da gravidez. E isso é que é usado para os testes de gravidez, a gonadotrofina coriônica. Qual é a função da gonadotrofina coriônica? O alvo dela é o corpo lúteo que está aqui dentro do ovário produzindo progesterona e estrógeno para que o útero desenvolva. E isso é fundamental, e isso se estende até o 5º mês gestacional para que então o útero acompanhe o crescimento do feto para então acomodá-lo. Na segunda semana, na primeira semana, vocês viram que ocorre a implantação, a nidação. Na segunda semana, ocorre a gastrulação e o início na neurulação. Na terceira semana, a neurulação e o início da organogênese. Os órgãos começam a ser formados, o coração já está batendo a partir do 22º dia e o embriãozinho está com 0,4 centímetros, ou seja, menos de meio centímetro, tá aí, ó. Muito pequenininho, mas já com brotos de vários órgãos, como o do braço, como o olho, como o fígado, como o próprio coração, como eu comentei. Segundo mês, gente, a organogênese está em curso e é um período mais crítico da gravidez, ou seja, é um período onde a suscetibilidade a micro-organismos e a substâncias químicas é muito alto, período problemático, essencialmente problemático é o segundo mês. Está aqui o segundo mês, o bebezinho, você vê que ele ainda não tem um aspecto totalmente humano e por isso a gente ainda a gente acaba comunicando que ele é um embrião ainda. Ele passa a ser realmente um feto quando entra no terceiro mês e então assume o aspecto humano propriamente dito. A essa altura já tem 7 centímetros, mas muito magrinho, 16 gramas só. 5 meses, já com 400 gramas e 25 centímetros. Sexto mês coberto aqui por uma cera protetora para que ele não possa se machucar. Você vê que as unhas dele estão desenvolvidas. Oitavo mês, é um rapazinho, dá para perceber o pênis aqui. E, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, o que acontece é que, em vez de quando o embriãozinho não é só um, 2, pode ser até mais. Nesse caso, os gêmeos são ditos monozigóticos quando eles derivam efetivamente de uma única fecundação. Portanto, eles são geneticamente iguais. Por 2 fecundações, eles acabam formando 2 bebês de natureza genéticas diferentes, mas serão irmãos gêmeos dizigóticos porque nascerão no mesmo dia. Em vez de quando os gêmeos monozigóticos, aí sim, infelizmente, eles acabam não se separando totalmente, criando a questão dos chamados gêmeos siameses, onde eles ficam aderidos fisicamente. Nesse caso aqui houve sucesso na separação, mas nem sempre isso acontece. Tá aqui o raio-x das meninas, aqui elas numa foto e aqui já elas separadas um pouquinho mais velhas. Gêmeos siameses são sempre gêmeos idênticos, viu, pessoal? Então, é isso a segunda parte, e então eu fui.